Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Eduardo, mais uma vez com esse vídeo. E hoje eu vou falar sobre muitas coisas, mas entre elas vou falar sobre autoimunidade e câncer. Eu acho que para quem me conhece e já ouviu falar sobre o protocolo LGS, o protocolo LGS, na verdade, é um tratamento que não somente trata doenças autoimunes, tá? A maioria das pessoas só pensam que é para doenças autoimunes, mas também trata câncer, tá? E claro que no momento quando a gente trata o câncer, há uma série de coisas que a gente precisa deixar bem claro e que o paciente precisa ter ciência, né? Que precisa fazer mudanças, né, radicais no seu estilo de vida, tá? Quando você recebe um diagnóstico de uma doença autoimune, isso já é assustador, né? Muitas vezes você já fica com aquele diagnóstico e você já sabe qual é o prognóstico, se você vai pela linha convencional e o que está descrito nos livros de medicina, né? E isso aí é uma coisa que até às vezes eu fico rindo, né? Porque quando eu estava na residência e na faculdade, né, eu lia, por exemplo, um diagnóstico X de alguma doença, né, autoimune, e eu falava, meu Deus, não existe cura para essa doença de acordo com a literatura médica, né? Apenas tem medicamentos que são imunossupressores, né, corticoides, né, imunobiológicos, né? E em momento nenhum eu lia mudanças no estilo de vida, mudanças na alimentação, mudanças na questão de suplementação. E na minha época, né, quando eu estava na faculdade de medicina, nunca se ouviu falar sobre a microbiota ou microbioma, né? Isso é uma coisa nova nos últimos 10 a 15 anos, né, que a gente começou a ver muitos estudos que começaram a sair graças ao sequenciamento genômico que a gente faz hoje em dia, né, sobre a nossa microbiota, mas não se sabia muita coisa, né? E a gente se baseia muito no que está escrito nos livros de medicina, né? Mas quando você recebe um diagnóstico de uma doença autoimune, isso muitas vezes termina sendo muito assustador. Agora imagina quando você recebe um diagnóstico de uma doença como o câncer, né? Isso ainda é mais assustador do que você imagina, né? Porque aí você já ouviu falar qual é o caminho que muitas pessoas terminam fazendo, que é um caminho um pouco assustador e preocupante. Muitos pacientes que têm um diagnóstico de câncer, né, terminam às vezes tendo metástase quando já estão descobrindo o seu câncer, ou é um câncer que já se espalhou para um órgão distante, né? Ou é um câncer que às vezes até já está comprometendo o sistema nervoso central, que ainda é pior, né? Porque alguns pacientes começam a ter convulsões, começam a apresentar problemas de memória, alterações no comportamento, né? Enfim, dependendo do tipo de câncer que você tiver, né, as complicações vão se manifestando, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: independente, seja qual for o diagnóstico que esse médico colocou para você, e ele falou para você, olha, você está com tal doença X, você foi diagnosticado com uma doença autoimune, ou você foi diagnosticado com algum tipo de câncer, né? Eu quero que vocês saibam de que há uma alternativa, tá? E que você não precisa se enquadrar naqueles tratamentos convencionais que a medicina alopata ou alopática, né, a medicina tradicional vai querer impor em cima de você, tá? Existem alternativas, tá?
e que vão melhorar sua qualidade de vida e até inclusive você viva muito mais do que você viveria se você estivesse fazendo um tratamento convencional. Conheço pessoas que quando se submetem a um tratamento convencional, a qualidade de vida dessa pessoa cai e começa a apresentar as lesões e sequelas dos medicamentos, do tratamento em si, né? E isso vai tanto para doenças autoimunes como também para o câncer. E vamos parar para pensar, né? Nos últimos 100 anos, o que tanto nós avançamos na questão na luta contra o câncer, né? Quase nada, muito pouco. Em algumas áreas, sim, a gente teve algumas certas melhoras, né? Na questão da imunoterapia, né? Eu vejo uma área promissora, mas continua sendo o quê? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né? Na questão do câncer. E para doenças autoimunes, também. É imunossupressor, biológicos, né? E jamais se fala em questão de mudança do estilo de vida. Que estranho, né? E a verdade é porque nós médicos não recebemos uma formação acadêmica sobre nutrição. Nós nem temos uma noção do que é a microbiota intestinal. Não sabemos como ela funciona. Não sabemos sobre minerais e vitaminas. E o conhecimento que a gente recebe na faculdade de medicina é limitada. É bem superficial, né? Isso não é somente para a medicina, isso vai para todas as profissões. E se você acha simplesmente porque você tem um diploma de que você é um nutricionista, vai me desculpando. O nutricionista ele precisa ir além da profissão para poder saber realmente como fazer um manejo adequado do seu paciente. Porque o que te ensinam na faculdade não é suficiente, tá? Ok? Você realmente precisa se aprofundar por uma via holística, integrativa e sair fora do padrão e começar a tentar experimentar com coisas que são às vezes no início questionáveis, mas à medida que você vai vendo os resultados nos pacientes, deixa de ser questionável e passa a ser uma coisa com quem você acredita com convicção de que vai fazer uma diferença enorme na vida dos seus pacientes. E quero falar justamente um pouquinho aqui não somente para os pacientes que têm autoimunidade e câncer, mas eu quero falar exclusivamente para os pacientes que foram diagnosticados com uma doença terminal, né? Uma neoplasia terminal e não sabem o que fazer, né? E pelo que eu já vi ao longo desses anos, ao começo eu pensei que a quimioterapia era uma opção que provavelmente poderia ser considerada, né, em algumas circunstâncias, mas depois que comecei a aprender sobre a terapia metabólica e como realmente o câncer cresce, né, e como você pode matar o câncer através do jejum prolongado, alguns conhecem como jejum intermitente, mas é um jejum prolongado, e com uma dieta que literalmente, uma dieta cetogênica, né, que literalmente condiciona ao câncer, né, e que você pode tomar certas medidas terapêuticas para poder ajudar a combater o câncer sem ter que comprometer o sistema imunológico, chegou a ser uma coisa assim contundente que marcou uma diferença enorme nos meus pacientes que fazem tratamento através do protocolo LGS, né? E requer, né, uma disciplina muito importante. O paciente precisa querer mesmo fazer a diferença, precisa fazer os exames que são realmente necessários e precisa se condicionar de uma certa forma que ele precisa ter fé em todo o processo, em todo o caminho. E, voltando no que eu vinha falando,
No começo eu pensei que dava para você tratar alguns pacientes com quimioterapia, mas logo em seguida percebi que isso aí, na verdade, não é real, não é verdade. Existem outras opções totalmente seguras, entendeu? E cada vez que você vai naquele oncologista, ele vai falar, ah, não, mas me mostra a informação, me mostra os estudos, né? Eles sempre vão falar isso, né? Mas você pergunta para ele, e aí, doutor, quantos pacientes você já salvou com sua quimioterapia? Quantos estão vivos, né? Quantos você conseguiu prolongar a vida deles, né? De todos os pacientes que você já tratou, quantos estão vivos com sua quimioterapia? Ou radioterapia? Ou cirurgia? Né? O que seus dados têm a falar sobre isso, né? E que tal se eu falasse para o senhor ou para você que eu conheço pessoas que já estão vivas há 20 anos atrás, mas foram por outra via, foram por outro caminho. O que você falaria sobre isso? E sempre eles vão querer falar mal, menosprezar essa via holística, essa via integrativa, e vão tentar minimizar você, até vão olhar com cara ruim, entendeu? Com cara de desprezo, assim, você está falando bobagem, você não sabe o que você está dizendo. Sinto muito, mas eu sei do que eu estou falando e eu sei o que eu estou dizendo, né? Eu tenho visto resultados, eu tenho tratado pacientes, entendeu? Eu tenho tido resultados com pacientes que realmente fazem toda a diferença na vida deles, né? E mesmo se você tivesse ido pela via integrativa, você realmente precisa se integrar. Você realmente precisa se integrar 100%. Não é 25%. Eu vou tentar um pouquinho, eu fiz quimioterapia, entendeu? Agora acho que eu mereço um sorvete. Eu fiz radioterapia, agora acho que eu mereço sair para comer comida chinesa hoje. Por quê? Porque eu fiz a minha sessão de radioterapia, eu mereço me tratar bem. Não funciona assim, entendeu? No momento que você faz isso, você está realmente prejudicando seu câncer, né? Você mesmo, né? Você está permitindo o câncer continuar crescendo aí. Realmente, a melhor maneira para você poder combater o câncer, se eu puder resumir tudo, do mais importante de tudo, o mais importante é você se abster de comer. Você precisa fazer um jejum prolongado durante a semana de pelo menos 16 horas cada dia. Um jejum de 16 horas, de 14 a 16 horas, né? E um dia da semana fazer um jejum de 24 horas. E uma vez por mês, um jejum de 3 dias. E uma vez por ano, um jejum de 7 dias. O jejum tem demonstrado reduzir o câncer em mais de 70%. O tamanho do tumor, em alguns pacientes, hein? Né? Tem medicamentos ali que ninguém ouviu falar, tal de febendazol, mebendazol, altas doses de vitamina D, altas doses de vitamina C, né? Ácido alfa-lipoico intravenoso e oral, berberina, orégano, alicina, quercetina e qualquer quantidade de outros suplementos, ômega 3, vitamina B12, né? Muitos pacientes têm polimorfismos, muitos pacientes têm problemas imunológicos, um sistema imunológico comprometido, muitos pacientes têm problema gastrointestinal. É por isso que o protocolo LGS se chama Leaky Gut Syndrome, porque a maioria dos pacientes que têm doenças autoimunes e câncer têm hiperpermeabilidade intestinal. Todos praticamente têm. E tem alterações da microbiota intestinal. E muitas vezes, essa doença autoimune, ou esse câncer também, é causado por uma infecção crônica que o paciente tem. Pode até ser viral, pode ser bacteriana, pode ser fúngica ou parasitária. Daí a importância de ter que avaliar a microbiota intestinal, tá vendo? E tratar raiz causa, né? Então, voltando no que eu vinha falando aqui, quando nós lidamos com câncer, é importante manter em mente de que o jejum prolongado é uma coisa que promove a autofagia. E quanto mais jejum você consegue fazer, melhor é o prognóstico
de supervivência daquele paciente, porque você realmente está matando aquele câncer. E existe uma maneira de que você pode fazer isso medindo os corpos cetônicos dos pacientes. Existe uma coisa que se chama Glucose Ketone Index, que é o índice de corpos cetônicos e glicose, onde que você mede a glicemia do paciente e você mede os corpos cetônicos e você divide esses dois valores e ele vai te dar aquele índice que a gente acabou de mencionar, né? Quando você está com um índice de 5, né? Quase todo mundo está nesse índice aí, entendeu? Praticamente você está comendo normal. Mas quando você faz o jejum e está fazendo uma dieta cetogênica, né? E existem várias formas de fazer dieta cetogênica, mas quando você faz a dieta cetogênica e esse jejum prolongado de 16 horas durante a semana e uma vez por semana, 24 horas, e uma vez por mês, 3 dias consecutivos, né? Você começa a ver que a sua cetose começa a aumentar, né? E esse índice, o valor começa quanto é mais baixo, mais você está induzindo a cetose, e essa cetose realmente termina matando aquele câncer. Por quê? Porque o câncer, né, ele é diferente de uma célula normal. O câncer, ele usa uma via de fermentação para poder sobreviver. Ele utiliza a glicose e a glutamina para poder sobreviver. Ele não está acostumado a trabalhar em um ambiente aeróbico. Trabalha numa via anaeróbica através da fermentação. Então, quando você tira, né, a fonte de energia dele, essa célula não sabe o que fazer. Existem muitas coisas também que você pode dar para o paciente para poder ajudar a induzir a apoptose, que é a morte celular programada, né? E é por isso que utilizamos altas doses de vitamina C, né? Porque isso também ajuda, né, a induzir, né, induzir a apoptose celular. E também damos outros suplementos, por exemplo, como LDN, ácido alfa-lipoico, vitamina D em altas doses também, ômega 3, berberina, quercetina, orégano, alicina, mebendazol. E todo mundo pergunta, mas mebendazol é antiparasitário, doutor? É porque você está tratando os parasitas? Sim, também. Mas o mebendazol também age sobre os microtúbulos das células. Ele impede que a célula possa se replicar, né? E também age na parte do metabolismo da fermentação. Tá. Então, assim, você está trabalhando em vários níveis. Aí eu sempre falo para meus pacientes que têm câncer, né? Faça uso, né, de sauna e depois banho frio, porque você está estimulando o heat shock protein, né? Faça massagem para poder reduzir o seu estresse. Faça exercício, e tem que ser um exercício que seja de baixa intensidade, mas tem que ter exercício, uma caminhada, uma corrida leve, entendeu? Dentro da sua tolerância, porque você precisa estar em um ambiente aeróbico. Você precisa fazer medicina hiperbárica. Quanto mais sessões de medicina hiperbárica você faz, você está literalmente mudando o terreno biológico do paciente. E esse paciente está mais em um ambiente de maior saturação de oxigênio a nível celular. E a célula cancerígena não consegue trabalhar com isso. Tá vendo? Faça terapia. Né? Se você é uma pessoa que acredita em Deus, se aproxime a Deus. Né? Peça para Ele. Coloque a sua fé nele. Entendeu? Se você não acredita em Deus, vai meditar. Né? Meditação te ajuda. Todos nós, eu acho, somos seres espirituais. Acredito que nós devemos ter uma certa fé, né, em que o corpo tem essa capacidade de poder se curar. Também acredito na intervenção divina também. E quando você coloca sua fé em Deus, né, milagres acontecem também. Mas você precisa fazer de sua parte. Isso não acontece sem aquele esforço, e é um esforço coletivo. E muitas pessoas da sua família precisam estar a bordo para poder te ajudar nesse processo aí, entendeu?
E você precisa receber o auxílio de alguém que entende sobre tudo isso aí. Dá pena, sabe por quê? Porque muitas vezes eu vejo pessoas que têm essa boa vontade, mas o ambiente no qual essa pessoa se encontra não é favorável, né? Não ajudam, em outras palavras. Mas de que é possível você se curar de uma doença terminal, já em uma fase avançada, né? Estágio 3, estágio 4, né? É possível, porque eu já vi casos assim, entendeu? E a mesma coisa se aplica para doenças autoimunes, né? Os dois têm um denominador comum: inflamação, né? Crônica persistente, de longa duração. Então, se você reduz a inflamação, você muda o terreno biológico e você dá os suplementos, minerais, vitaminas, você dá para o corpo o que ele precisa, faz aquelas mudanças na sua alimentação, estilo de vida, meditação, todas aquelas coisas que eu acabei de mencionar, o corpo encontra equilíbrio. Mas tenha em mente de que uma vez que você volta à sua remissão, e mesmo que você tenha já chegado na sua cura, isso não significa que você pode voltar ao seu estilo de vida que você tinha antes. Você precisa fazer um sacrifício e você precisa lembrar que a vida tem que ser desse jeito agora em diante. Tá bom? Você tem que voltar. Você não pode voltar mais à sua vida anterior. Você tem que mudar mesmo seu mindset. Tá bom? Bom, pessoal, foi bom conversar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.